Poucas dores ferem tanto quanto a traição. Quando alguém em quem confiávamos profundamente nos vira as costas, é como se uma parte da nossa própria alma se quebrasse. A dor da traição não é só pela perda da confiança. É uma dor que mexe com a nossa identidade, que abala as bases da nossa segurança emocional. E é ainda mais cruel porque, muitas vezes, a traição vem de quem mais amamos, de quem juramos lealdade, de quem nunca esperaríamos uma facada nas costas. Talvez hoje você esteja tentando sorrir por fora, mas carregue no peito uma ferida que ainda sangra. Talvez esteja tentando seguir a vida, mas algo dentro de você parou naquele dia, naquela hora, naquele momento em que foi traído. Eu entendo. A Bíblia entende. Deus entende. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira verdade que você precisa entender é: a traição faz parte da experiência humana, e ela não te diminui. Não é vergonha ter sido traído, não é fraqueza ter confiado. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi traído por Judas, um amigo próximo, alguém que caminhava ao lado dele, que partilhava do pão, que via milagres todos os dias. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E mesmo sabendo da traição, Jesus ainda o amou até o fim. Isso nos ensina que a traição fala muito mais sobre o caráter de quem trai do que sobre a dignidade de quem é traído. Você não é a traição que sofreu. Você é o que escolhe fazer com essa dor. O segundo passo para superar é reconhecer a dor sem se apegar a ela. Muita gente acha que superar é esquecer, como se curar fosse apagar. Mas não é. Curar é lembrar sem sangrar. É olhar para trás sem carregar o veneno. E para chegar a esse ponto, você precisa passar pelo processo. Você precisa sentir. Não há vitória sem verdade. Chore o que for preciso. Lamente o que perdeu. Permita-se sentir a perda. Jesus chorou no Getsêmani, não por fraqueza, mas por reconhecer a gravidade do que estava por vir. Ignorar a dor não te faz forte. Aceitar a dor é que te torna mais forte. O terceiro passo, e talvez o mais difícil, é perdoar. E eu não estou falando de perdoar porque o outro merece, nem de fazer de conta que nada aconteceu. O perdão é um presente que você dá a si mesmo. É a chave que abre a porta da sua própria liberdade. Enquanto você guarda mágoa, é como se carregasse o traidor dentro de você todos os dias. Cada pensamento de rancor é uma corrente que prende a sua alma. E quem sofre não é o outro, é você. O perdão é o rompimento dessas correntes. Jesus disse em Mateus 6,14 que, se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, também seremos perdoados. Não é sobre merecimento, é sobre libertação. Mas perdoar não significa se expor novamente. A Bíblia nos ensina a sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Você pode perdoar e, ainda assim, estabelecer limites. Você pode amar à distância. Você pode desejar o bem, mas proteger o seu coração. José do Egito nos dá esse exemplo. Ele perdoou seus irmãos que o venderam como escravo, mas antes de confiar plenamente, ele testou seus corações. O perdão é incondicional. A reconciliação, não. Outro ponto essencial é não permitir que a traição roube de você a capacidade de amar. O risco depois de uma grande traição é se fechar. É prometer a si mesmo que nunca mais confiará, que nunca mais vai se abrir, que nunca mais vai amar profundamente. Mas viver fechado é pior do que sofrer, porque o amor, apesar dos riscos, é o que nos conecta ao que é eterno. Quem se fecha para o amor por medo da dor, também se fecha para a vida. Você não foi feito para viver atrás de muros. Você foi feito para viver com o peito aberto, mesmo depois de ter sido ferido. Lembre-se, Deus é especialista em restaurar corações quebrados. Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus vê cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele ouviu cada oração sufocada pelo choro. E Ele promete que nada, absolutamente nada, do que você passou será em vão. Quando colocamos nossa dor nas mãos de Deus, Ele transforma feridas em testemunhos. Ele transforma traições em plataformas para o nosso crescimento. Olhe para José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente.
Tudo parecia perdido. Mas Deus usou cada injustiça para levá-lo ao trono do Egito, para salvá-lo e salvar muitos outros. Deus é especialista em usar aquilo que parecia destruição para construir algo muito maior do que sonhávamos. Você pode não entender agora. A dor pode ser tão grande que parece que nunca vai passar. Mas existe vida depois da traição. Existe amor depois da traição. Existe propósito depois da traição. Existe ressurreição depois da cruz. O que você sente hoje não é o fim da sua história. É apenas uma página dela. E mais, você precisa entender que a traição não define quem você é. Não permita que o erro dos outros se torne o seu espelho. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de promessas eternas. Você é amado, escolhido e guardado. O erro de alguém não diminui o valor que Deus colocou em você. Talvez você tenha sido traído por um cônjuge, talvez por um amigo, talvez por alguém da sua própria família. Não importa quem foi. O que importa é que a sua identidade não está nas mãos de quem falhou. Está nas mãos de quem nunca falha. E agora você tem uma escolha. Você pode carregar essa dor para sempre, tornando-se refém dela. Ou pode entregar essa dor nas mãos do Deus que transforma sepulcros em jardins, que transforma cruzes em tronos, que transforma lágrimas em sorrisos. Se hoje você escolher soltar, perdoar, confiar novamente em Deus, você estará se libertando, não da memória, porque algumas lembranças sempre ficarão, mas do veneno que poderia ter matado a sua alma. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. Com Deus é possível. A Bíblia não nos promete que não seremos feridos, mas nos promete que nenhuma ferida será maior do que a graça que nos sustenta. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir exatamente isso hoje. E lembre-se, a traição pode ter machucado seu passado, mas ela não tem poder para impedir o futuro glorioso que Deus reservou para você. Coragem, fé, perdão e recomeço. É isso que Deus tem para você.